Olá, eu sou Letícia Guimarães, a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando do mercado de suínos e de frango e essa relação entre o bom desempenho no mercado externo, nas exportações agora no mês de março, e os preços baixos que estão aí sendo praticados no mercado interno. E para isso a gente vai conversar com o Francisco Turra, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Prazer muito grande, estamos às ordens. No momento como esse, informar é muito importante e é o que eu pretendo fazer. Francisco, a gente tem aí agora, né, os dados de exportação do mês de março, né? A gente vê aí suínos em relação a fevereiro com um aumento aí de faturamento de 8,8% e comparação aí com março do ano passado, aí mais de 60% de aumento no faturamento. Como que a gente consegue explicar essa demanda, né? Ela continua vindo dos países da Ásia, qual que é o contexto desse aumento aí de vendas, inclusive nesse período de coronavírus? Bem, as vendas externas, felizmente, elas continuam num clima de normalidade, ou seja, lá fora nós temos que entender que o cenário é preocupante em quase todos os países. Além do coronavírus, continua a peste suína africana, continua a influenza aviária, continuam muitos males. Então isso faz com que a demanda, ela no mínimo não caia, mas apesar de a gente ter indicativos em alguns países de uma demanda mais aquecida, é o caso da China, Coreia e outros países asiáticos. Então, realmente, quanto à exportação, o ritmo está bem. É lógico que nós temos que ir observando, porque é tal a improvisação desse mal, o que ele traz de surpresa para a gente, é que de repente logística complica, algum outro fator complique. Mas por hora, graças a Deus, estamos com um cenário de exportações muito, muito claro, demanda aquecida e vamos, se tudo continuar assim, continuar com um ano bom também, nesse sentido. E, Francisco, a gente tem aí um cenário no mercado interno, né, mais negativo, aí a gente vê os preços do suíno caindo bastante. Qual que é a proporção que a gente tem aí da produção de suínos nacional, o que fica no mercado interno e o que vai para o mercado externo? Olha, você sabe que o mercado interno é um cenário bem diferente. É o cenário de um Brasil em recessão profunda. Se está em recessão nos Estados Unidos, imagine o Brasil. A renda do trabalhador, principalmente o informal, ela caiu total, ela desapareceu. Então nós temos que ver que todos são potencialmente consumidores, sem dúvida são. E a renda caiu, há muita gente que não recebeu o salário de março, e mesmo o trabalhador formal, há muita dificuldade da empresa cumprir porque parada. Então é um cenário bem complicado, que a gente tem que olhar atentamente mesmo. E inclusive nós vemos aí queda nos preços, por quê? Você fez uma pergunta, quanto é que nós exportamos de suínos? Não mais do que 20% do que nós produzimos, né? O restante fica aqui 80% no mercado interno. 70% de carne de aves também, é muito forte. Então, por melhor que esteja a exportação, a hora de encolher é o natural, em pouco. Não tem como. Eu não posso definir assim. Nós somos proibidos de dizer, mas digamos, eu me coloco como produtor. Eu reduziria, porque mesmo o mercado externo aquecido, o mercado interno, que é o grande mercado, está encolhido e recessivo. É essa a verdade para te resumir. E aí, assim, com essa proporção, né, de 80% da carne suína produzida no Brasil ficando para o mercado interno, a demanda interna aí dando uma derrapada e o mercado externo bem aquecido, é possível aí aumentar esse potencial de exportação, esse mercado externo absorver esse excedente? Como que funciona isso? Bom, se isso fosse normal, você conseguir, olha, em vez de você exportar, vamos por 800 mil toneladas, 850 mil esse ano,
de carne suína, que mais eu me fixo, se você pudesse chegar a 1,5 milhão, 2 milhões, seria o céu nesse ano, porque esse ano efetivamente a gente vai ter um excesso de oferta até no mercado interno. É a previsão de ter. Mas não é bem assim, você não consegue fazer esse milagre, especialmente por tudo que a gente vê a dificuldade. Olha bem, as plantas, elas são obrigadas a retirar as pessoas que estão na idade de risco, grávidas, portadores de alguma doença especial, diminui a produção. Por outro lado, também normas que chegam agora para proteger o trabalhador, que eu acho que são sensatas e decentes, é o nosso desejo das empresas, é por isso que continuamos trabalhando, porque todo mundo está fazendo esse dever, está fazendo com todo cuidado, mas isso significa você está partindo para uma redução, encolhimento um pouco da própria produção. Então você não tem como chegar e dizer assim, eu vou me comprometer com tanto, porque nós temos que agora ter um pouco de mais cuidado, cautela, reduzir um pouco. É uma hora, não vai faltar no mercado interno, também não vai sobrar melhor, porque a gente tem que acompanhar. Digamos que logo isso termine e tudo, aos poucos volta. No primeiro mês talvez você tenha dificuldade de dizer assim, voltaram todos estão pagando, todos estão comprando. Mas o que você observa aí onde você está, onde estou aqui também, é que há muita gente que está sofrida com um salário reduzido ou sem salário até. Então, isso tudo tem que pesar. Certo, então não é viável, não é absorvível esse excedente interno aqui para o mercado externo. Não é fácil você fazer essa operação. As empresas vão fazer toda a força, é óbvio, mas também ninguém tem hoje câmaras frigoríficas para estocar tanto estoque que não vá para o mercado interno e nem o externo. É difícil. Então o melhor é você ter prudência, ser cauteloso, ter cuidado. É esse o apelo que a gente faria. Certo. E a gente consegue falar aí num potencial de queda ainda mais aqui para o mercado interno? É impossível, porque é como eu te falei, a própria pandemia, ela foi uma coisa que ninguém previa, né? A gente hoje diz que nós tradamos o fulano, o Chico Xavier, sei lá, mas tudo é uma fria, ninguém previa isso. Ninguém imaginava que nós tivéssemos aí uma pandemia assolando o mundo e colocar de joelho países europeus, Estados Unidos e até a China, porque ela ficou também e está um pouco, né? Então é impossível a gente prever, até porque uma coisa que talvez melhore agora é essa atitude do governo de dar um quantum para os que estão na informalidade, sem salário, e ajudar as empresas a manterem o salário, manterem os empregos, fazerem tudo, né? Então daí é muito difícil você chegar e dizer assim, vai piorar. Eu acho que com essas medidas melhora, mas não a ponto de a gente voltar à normalidade tão já. Certo. E aí, em relação a frango, né, a gente teve aí resultados um pouco mais, não diria tão negativos assim, né, porque as quedas foram bem pequenas, né, em relação a fevereiro, a gente teve aí uma queda no faturamento de 0,7%, enfim, as quedas foram um pouquinho menores, mas a gente consegue observar aí uma diminuição do preço pago pelo frango no mercado externo? De certa forma, sim, fruto dessa conjuntura, né? Que ninguém está afim, digamos, de disputar através de preços melhores do produto. Há uma demanda aquecida, mas, por outro lado, também é um negócio que fica um pouco contido em relação a pagar num período de bonança, né? Uhum. Então, há também esse detalhe que não indica que nós teremos, assim, uma explosão de preços. E todo mundo imagina assim, exportar é ótimo porque o dólar está 5,20, 5,40, 5,... Mas não é assim. Isso é uma passagem. Praticamente a turma termina negociando muito em reais. Se fosse assim,
nós exportamos tanto a tanto dólar hoje, fazer a conta, sobra uma fortuna, mas não é bem assim, não. Sempre, durante mesmo um período normal, um país que tem instabilidade cambial nunca negocia em dólar como deveria e apareceria que é. Não. Negocia sempre com a base dólar, real, dólar. As duas coisas ficam um pouco atreladas. E da mesma forma, né, a gente também vê aí os preços do frango começando a ter aí um movimento de queda aqui no mercado interno. O frango ele continua sendo a carne mais competitiva, e por que a gente começa a ter esse movimento de queda, Turra? Nada além do que essa falta de condições de poder aquisitivo do consumidor, nada além. É isso mesmo. Porque é uma proteína boa, saudável. Citando exemplo assim, olha, se eu tiver na geladeira frango, a geladeira ela tem limite, né? Uhum. Por isso que é melhor a gente funcionar, trabalhar, normal. Foi a melhor coisa do mundo. Imagine você se houvesse a notícia assim, olha, paramos a produção e aí a corrida, maluquice, preço, desespero e tudo. Então está num clima bom, vamos mantê-lo. E o preço, na verdade, caiu muito, eu te falei, por causa das medidas tomadas pelo governo. Uhum. Até aqui não chegou dinheiro, mas a semana chega, semana que vem chega um pouco também, resolve mais esse tema dos salários, crédito às empresas, aí melhora um pouco. Não o suficiente para você fazer loucura, de colocar mais frango na postura e continuar. Acho que tem que ter cautela. Certo. E agora sim, o senhor consegue desenhar, vamos dizer assim, colocar em resumo, né, essas principais disparidades entre o mercado externo e o mercado interno, e quais são aí os próximos caminhos, né, que deve se desenhar? A gente tem, como o senhor disse, peste suína africana, gripe aviária, a proteína animal aqui do Brasil vai continuar sendo muito demandada? Bom, sobre isso, inquestionavelmente sim. Porque onde há problema, com certeza absoluta, por exemplo, a influenza aviária ou a peste suína africana, até mesmo dificuldade para tratar, cuidar, está vendo nesse momento. Agora a prioridade é a saúde humana, é o coronavírus. Então, recuperado esse tema saúde humana, vamos ter consumidores, vamos ter pessoas saudáveis, e vamos ter a possibilidade de continuar vendendo, porque o Brasil está produzindo bem, não teve problema, graças a Deus, a não ser o coronavírus que veio, né? Mas o restante, saúde animal preservada, todo mundo consciente de que tem que preservar mais ainda. E agora há um detalhe para nós ainda mais forte. Não entra preocupações de estrangeiros chegando numa granja trazendo peste suína africana, gripe aviária, nem nada. Até as fronteiras estão fechadas, praticamente fechadas, né? Então, nesse tema, se estamos com status bons, hoje as condições para mantê-lo são bem melhores do que ontem. E, Turra, os resultados de exportação deste mês de março, eles foram surpreendentes? Assim, já era aguardado, né, esses resultados, ou não? Tinha uma expectativa aí de resultados mais negativos por causa do coronavírus? No princípio a gente teve aí algumas questões de logística, de contêineres parados. Qual que foi aí o sentimento aí para vocês da BPA? Para nós da BPA a gente acompanha desde o início do mês, semana por semana, então não houve tanta surpresa. Foi bom, nós a acolhemos como uma boa notícia, nada além. E estou exatamente vendo agora os resultados da primeira semana de abril para ter a mesma noção. Acho que não haverá também surpresa negativa, pode até haver alguma surpresa positiva, porque há empresas brasileiras que tiveram que fechar as plantas no Canadá, diminuir muito nos Estados Unidos, né? Porque todo mundo está trabalhando. A ordem na Europa é até trabalhar mais quem pode trabalhar mais. Mas a Europa em si já estava reduzindo um pouco a sua produção. Então, também espero que abril não seja
surpreendente negativamente, mas que tenhamos surpresas positivas. Então, só aí reiterando, a questão da sobreoferta aqui no Brasil deve perdurar ainda um pouco até que comece a entrar esses benefícios, né, concedidos pelo governo para tentar melhorar aí a renda das famílias? Nem tudo vai ser coberto por isso. Mais uma vez, eu repito, é por isso que eu recomendei cautela agora na produção, dosagem, para olhar bem esse mercado interno. Melhora, mas não a ponto de a gente ter a normalidade, consumo normal, o preço normal, tudo volta ao normal. Estamos num período, repito, de excepcionalidade, econômica principalmente, econômica também, né? Porque a gente nem tem noção de quanto é a dimensão disso tudo, né? Eu vejo tudo parado, tudo fechado e fico espantado um pouco, porque não sei se todo mundo tem reservas para aguentar todo esse baque, né? Então é por isso que eu não recomendo que se volte ao que era num primeiro instante. Gradativamente depois sim, mas num primeiro instante cautela. Certo, Turra. Eu deixo para você agora, no final dessa entrevista, um espaço para você dar aí um recado para todos os elos da cadeia produtiva, né, desde a granja até a agroindústria, exportação, sobre esse cenário e qual que é o gancho que a gente deve ter nesse momento, além da cautela que o senhor já comentou. Bem, primeiro eu acho que a gente tem que ter também confiança, porque o Brasil está mais preparado do que esteve há 15 dias atrás, estará mais daqui 15 dias, mais daqui um mês, com certeza, para contornar esse drama todo. Dentro disso, eu acho que você que está na nossa linha de produção, desde lá de baixo, colhendo milho, fazendo farelo de soja para entregar, fazendo a ração, você que é o integrado, o produtor independente integrado da suinocultura, você até está mais longe, mas eu acho que nessa hora, dentro disso que eu pedi um pouquinho mais cautela, tenha também. E um apelo muito, muito, muito especial que eu sempre fiz, só estamos funcionando o nosso setor pelos cuidados. Porque não adianta vocês quererem impor assim, nós somos a indústria de alimentos uma exceção à regra. O governo excepcionalizou dizendo assim, tem que produzir alimento. Então nós estamos convocados. E dentro dessa convocação, nós da BPA mandamos um protocolo, normas, orientações para serem seguidas. Eu sempre repito, reforce o serviço de cuidado, vigilância, serviço médico, proteja, 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 proteja. Se você tiver a graça de proteger bem quem está na linha toda, você se mantém vivo, um pouquinho menos, um pouquinho mais, aí nós vamos chegar a algum lugar e com menos estrago, com certeza absoluta. Porque, olha, depois dessa crise, mais uma vez, quem vai dar o grande passo é o agro, que colhe uma safra boa. Aqui no sul, infelizmente, uma estiagem maluca, mas os preços estão ajudando um pouco. Então vamos saindo um pouquinho melhor, mas é realmente um momento delicado, sem dúvida. Certo, Turra, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado. E, acima de tudo, confiança, muita fé. Deus haverá, pela ciência, de encontrar um caminho para a humanidade. Obrigado. Estivemos aí, portanto, com o Francisco Turra, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, comentando um pouquinho com a gente sobre o atual cenário aí para o mercado de granjeiros, né, suínos e aves, e fazendo uma relação entre mercado externo e mercado interno. Enquanto as exportações no mês de março tiveram bons resultados, principalmente para os suínos, aqui no mercado interno os preços vêm caindo, também muito forte para os suínos, esse paralelo aí, uma disparidade muito grande. Segundo o Francisco Turra, as exportações devem aí continuar tendo bons resultados, porque além do coronavírus a gente tem episódios aí de gripe aviária, de peste suína africana que não foi controlada, né? Essas demandas aí de proteína animal do Brasil vêm principalmente da China, de países
asiáticos. E segundo ele recomenda cautela ao produtor brasileiro, né, aos elos da cadeia produtiva aí de proteína animal, por causa justamente da sobreoferta. Atualmente, cerca de 20% da carne suína é exportada e cerca de 30% da carne de frango também vai para o mercado externo, o restante fica aqui em âmbito doméstico. E segundo ele, para evitar aí um agravamento da sobreoferta, é preciso sim ter um pouco mais de cautela na produção, e também não é viável, né, a absorção desse excedente de produção pelo mercado externo. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas.